E aí, investidor e investidora, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus continue abençoando a nossa vida com muita saúde, paz e prosperidade. E a primeira pergunta que eu faço para vocês: existe investimento sem risco? E a resposta é não, não existe investimento sem risco. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns dos riscos em investir em ações, fundos imobiliários, fiagros, como a gente pode enxergar esses riscos e administrá-los. E fique até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês o mais importante risco e como nós podemos administrar esse risco que pode levar os seus investimentos à ruína. Então, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leonardo Aguiar, eu sou um investidor pequeno que pensa grande, estou em busca da liberdade financeira e compartilho toda a minha experiência como investidor, pessoa física. Sou um investidor pequeno que não tenho milhões ainda na conta, mas eu compartilho com vocês tentando mostrar uma linguagem simples, clara e objetiva a respeito desse mundo do qual eu sou apaixonado, que é investimentos, principalmente ações, fundos imobiliários e fiagro. Se você gosta desse assunto, eu já fico com o convite para se inscrever aqui no canal, se ainda não é inscrito, e aos inscritos, muito obrigado pela audiência. Léo, eu não quero investir, eu tenho medo, vou deixar o dinheiro guardado em casa, debaixo do colchão. Tem risco. Tem risco, né? Porque você pode ter uma enchente na sua casa e perder ali o dinheiro, você pode ter um assaltante ali, ou uma pessoa e vir roubar seu dinheiro. Ou até mesmo, teve casos que eu já conheci, pessoas guardaram na latinha lá, esqueceram onde guardou, depois foi ver, as traças corroeram o dinheiro. Existe também esse risco. Ah, Léo, eu vou guardar na poupança. Poupança não tem risco. Tem também. Inclusive, quando eu abri minha conta poupança em 1992, foi o ano em que o presidente Collor, se vocês procurar na internet, aí procura aí Plano Collor, 1992, ele confiscou as poupanças das pessoas, conta poupança. Então quem tinha muito dinheiro, não foi meu caso, na época eu tinha acabado de abrir a poupança, então tinha pouco dinheiro, não fui confiscado. Mas quem tinha muito dinheiro, vivia daquela renda da poupança ali, a pessoa passou dificuldade ali naquele momento. Então, para você ver, até a boa e velha poupança que o pessoal gosta bastante aí, tem seus riscos. Ah, Léo, comprei CDB de banco, também tem os seus riscos. Ah, tem o FGC, o Fundo Garantido de Crédito, que garante até 250 mil, mas tem os seus riscos também, ele não consegue garantir toda a estrutura bancária, né? Então, assim, tudo, pessoal, tudo que vocês forem fazer, tratando-se de investimento, tratando-se de dinheiro, tem risco. Ah, Léo, eu vou abrir uma pousada, eu peguei toda a minha rescisão, 30 anos trabalhado, juntei 200 mil reais, comprei uma pousada e montei. Se você montou essa pousada ali no começo de 2020, provavelmente você teve problemas, porque em 2020 nós tivemos a crise, e aí muitas pessoas não puderam viajar. Então, assim, tudo, pessoal, na vida, comprou um carro, tem risco, comprou uma casa, tem risco, investiu em imóveis, tem risco, investiu em ações, em empresas, tem risco. Agora, a gente vai parar de investir por conta do risco? Não, tá? Porque junto com o risco vem o retorno. Geralmente o risco não é uma regra, tá? Mas costuma ser assim, quanto maior o risco, maior o retorno, quanto menor o risco, menor o retorno. Mas como a gente pode enxergar algum dos riscos? Eu vou ser direto aqui, falando aqui de fundos imobiliários, tá? Fundos imobiliários, para quem não sabe, são investimentos em imóveis. Então, você comprar um fundo imobiliário, você está comprando uma cota de um fundo que tem, geralmente costuma ter diversos imóveis. Só que tem alguns fundos que não tem diversos imóveis, tem alguns fundos que só tem um imóvel. Aí nós já temos um risco, né? Um fundo concentrado em um único imóvel. Tem fundos imobiliários que tem 3, 4, 5 imóveis, porém esses 5 imóveis estão alugados para o mesmo inquilino. Também nós temos um risco de concentração de um único inquilino. Então a gente consegue diluir esse risco como? Buscando imóveis, fundos imobiliários que tenham diversos imóveis bem localizados, com baixa vacância, diversos inquilinos. A gente deve olhar a qualidade dos inquilinos, quem são esses inquilinos, quanto tempo duram esses contratos, qual que é o histórico da administradora, quantos anos eles têm no mercado, quem são os gestores, quantos anos eles têm de experiência nesse mercado de imobiliário. São coisas que a gente vai olhando e vai conseguindo diminuir o risco, mas tem riscos que a gente não consegue enxergar. E no final desse vídeo eu vou falar como a gente consegue administrar, ou pelo menos tentar administrar esses riscos invisíveis, tá bom? Falando de ações, ações é investimento em empresas, né? A gente compra uma ação, a gente compra um pedacinho da empresa, então também tem um risco. Mas a gente consegue diminuir esse risco como? Estudando a empresa dá lucro, o produto que a empresa produz é um produto perene, as pessoas vão utilizar esse produto pelos próximos 10 anos, tem novos entrantes, ou seja, novos concorrentes, né? Imagina uma pessoa que comprou ações ali da empresa de máquina de datilografar, né? Hoje não existe mais máquina de datilografar, só no museu.
ou em casas de objeto de decoração. Então, a pessoa que investiu ali, ela não olhou o cenário macro, né? Então ela se perdeu, né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente tem que ficar antenado, né? O produto, né? Geralmente produtos perenes, energia elétrica é legal, papel, celulose também é um produto que eu acho que ainda tem um tempo para a gente poder explorar. Então, assim, a gente tem que olhar o cenário macro, olhar para dentro da empresa, a empresa dá lucro, a empresa dá prejuízo, quem são os gestores da empresa, como é a alavancagem da empresa, ela toma muita dívida para poder crescer. Essas dívidas estão atreladas ao quê? Ao dólar, ao câmbio. Essas dívidas estão atreladas ao quê? A uma taxa do CDI, o IPCA, a inflação. Então a gente começa a estudar isso daí para tentar, né? Porque pode ser que a empresa dá lucro, a empresa é um produto bom, mas a empresa ela se alavancou, ela se endividou muito em dólar e o dólar disparou, por exemplo. Aí essa empresa vai ter sérios problemas. Qual segmento que essa empresa atua, né? Tem segmentos que são um pouco mais arriscados, por exemplo, segmento de aviação, né? No segmento de aviação, Deus o livre, aconteceu um acidente com um avião, já impacta toda a indústria. Esse segmento também, qualquer tipo de crise, as pessoas param de viajar, isso também impacta o segmento. Então, existem alguns segmentos mais sensíveis, alguns menos sensíveis, alguns produtos mais perenes, outros não. Fiagro, né? A gente vai investir em Fiagro, por exemplo. Fiagro, ele tem... A maior parte dos fiagros hoje são CRAs, né, certificados de recebíveis do agronegócio, ou seja, dívidas do agronegócio. O produtor quer ampliar a produção dele, ele quer comprar maquinários, quer comprar terras, quer investir em sementes. Então ele toma uma dívida, o fundo compra essa dívida e recebe os juros ali em cima. Tá? Basicamente é isso. Só que tem um risco, né? Tem um risco da pessoa que pegou o dinheiro emprestado para ampliar a produção não pagar. Né? Quais são as garantias desse CRA, né? O que ela está dando de garantia? Ela está dando terras? Ela está dando produção? O que ela está dando de garantia? Máquinas? Se a gente for investir em fiagros, nós temos que ficar antenados nessas garantias. É um fundo imobiliário de papel, mesma coisa, né? O CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. São dívidas imobiliárias, né? Uma construtora quer ampliar, quer fazer prédios para vender e ela toma essa dívida, então emite um certificado de recebíveis. Mas se essa construtora não pagar, se essa empresa não pagar, quais são as garantias, né, que tem por trás? Isso que é importante a gente olhar. Fora isso, há outros riscos que a gente não consegue enxergar, tá, pessoal? Por exemplo, essa crise que nós tivemos em 2020, ficamos aí praticamente 2 anos parados, né? Isso aí nenhum economista, nenhum especialista de lugar nenhum conseguiu prever, né? Imagina a pessoa que montou uma pousada, a gente pegou o exemplo da pousada, montou uma pousada, investiu uma grana e teve aquele derramamento de petróleo. Né? Então, bem na praia que a pessoa montou a pousada, por exemplo. Então, assim, tem coisas que a gente não consegue prever. E eu, Léo, investidor, vou compartilhar com vocês a minha experiência, como é que eu administro, tá bom? Esses riscos. Eu sei que os riscos existem, primeiro ponto, isso é importante saber. Existe investimento sem risco? Gente, não existe investimento sem risco, então é importante saber disso. Outro ponto, eu conheço o máximo de risco possível dos meus investimentos, isso é importante saber. E tem riscos que a gente também não consegue enxergar, eu sou humilde em reconhecer isso. Tá? Então, como é que eu administro isso? Eu faço a diversificação da carteira. Tá? Então, todos os meus investimentos, eles estão diversificados. Eu tento ter entre 5 a 10% no máximo de cada investimento. Então, se eu vou comprar ações de uma empresa, por exemplo, eu vou buscar uma empresa boa, né? De preferência de segmento perene, uma empresa boa, que dá lucro, e eu vou ter no máximo 10% dessa empresa. E tentar sempre trabalhar ali no patamar de 5%, tá bom? Eu diversifico. Eu tenho um pouco de dinheiro em renda fixa, tá? Eu não tenho só todo o meu capital em renda variável. Eu gosto de ter em renda fixa. Léo, paga menos. Paga, mas eu tô tranquilo, tá bom? Aconteceu uma crise, eu tenho dinheiro para comprar ações lá na frente, então eu tenho uma reserva de emergência, eu tenho uma reserva de oportunidade, eu tenho investimento em ações, fundos imobiliários, fiagros. Então, dentro desse universo, eu diversifico. Eu tento ter no máximo 10% de cada segmento ali de investimentos e dentro desses segmentos, no máximo 10% de cada ativo. Então, se eu tenho um fundo imobiliário, eu tento ter pelo menos ali 10 fundos imobiliários, 12 fundos imobiliários para poder diversificar melhor minha carteira. Então, vou ter ali 4, 5, 6% no máximo de fundos imobiliários exposto em um único fundo imobiliário. Essa foi a forma que eu achei, tá, para mim se proteger da minha própria ignorância. Então eu reconheço que eu sou ignorante, reconheço que eu não consigo enxergar todos os riscos e por eu não enxergar todos os riscos, eu diversifico. Caso algum fundo imobiliário quebre, caso alguma empresa venha falir, caso
o governo confisque o meu dinheiro, caso qualquer uma dessas coisas aconteçam, o máximo que eu vou perder é 10%, os outros 90% vão estar protegidos. E o que eu faço? Eu continuo seguindo o barco. Agora, se eu coloco tudo numa única cesta, tudo em um único investimento, eu estou muito exposto à ruína. Então, para evitar o risco da ruína, pessoal, antes de tentar ganhar, a gente tem que tentar se proteger, tentar se defender, tá bom? Essa é a minha visão. Então, eu sou muito preocupado com essa questão. Então, eu zelo muito, prezo muito pela diversificação. Então, eu nunca vou ter nada muito concentrado na minha carteira. E atualmente estou expandindo, diversificando também para o exterior. Estou investindo em ações lá nos Estados Unidos. Quem acompanha o canal aqui tem diversos vídeos, inclusive vou deixar um card aí para vocês. Pessoal, esse vídeo eu espero ter ajudado, compartilhando um pouco da minha experiência, tá bom? Um abraço, fique com Deus, tudo de bom para vocês. Valeu!